A gente vai conversar agora com a Alessandra Ribeiro, ela é sócia e diretora de macroeconomia e análise setorial da Tendências Consultoria. Vamos falar sobre, claro, os impactos dessa medida provisória assinada pelo presidente Lula, que traz essas compensações propostas para substituir a arrecadação menor do IOF. Alessandra, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos tentar destrinchar um pouco aqui essas medidas, começando por LCA e LCI, que eram isentos de imposto de renda e, a partir de agora, estariam sujeitos a uma alíquota de 5%. Quais são as implicações dessa mudança, especialmente se a gente levar em consideração o mercado de crédito imobiliário e agropecuário? Olá, Cristiane, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Pois é, Cristiane, tem essa proposta de aumentar essa alíquota para 5% nesses títulos que são, né, do setor agropecuário, do setor imobiliário. E, de fato, né, hoje são isentos, vão passar a pagar um pouco mais de imposto. Ainda assim, né, eles são bastante incentivados quando a gente compara com outros tipos de investimento, mas é fato, né, que comparando com uma situação de isenção e você passa a pagar 5% aí, de imposto sobre esses instrumentos, isso pode, na verdade, minimizar um pouco a demanda por esse tipo de instrumento e, obviamente, gerando menor também captação para esses segmentos. Então, deve ter, claro, algum efeito no mercado de capitais, porque esses instrumentos estão sendo muito utilizados, né, junto com debêntures também. A gente tem observado um crescimento muito expressivo das emissões através desses instrumentos todos e, obviamente, que há algum efeito de moderação na demanda aí por esse tipo de letra, por esse tipo de instrumento, que significa um crédito um pouco mais restrito, né? O governo anunciou também uma medida provisória que unifica a alíquota de IR em 17,5% para renda fixa e variável. Como é que essa mudança pode impactar o comportamento dos investidores a partir de 2026? De fato, agora a gente não tem mais, inclusive, o escalonamento e tem essa uniformização de alíquotas. Na verdade, assim, o que vai determinar, né, a demanda ou por renda variável ou renda fixa a partir dessa uniformização de alíquotas são os fundamentos e a expectativa de ganho. No fundo, agora não é uma questão de imposto que vai determinar se eu vou alocar ou não na renda fixa ou na renda variável, mas os fundamentos por trás daqueles mercados e a expectativa de rentabilidade. Então, obviamente, né, como em outros mercados, há uma competição. A gente vê muitas vezes esses movimentos em outros mercados, quando, né, assim, a Bolsa tem aí um menor apetite por Bolsa, os agentes vão alocar os seus recursos mais em renda fixa. Então, esse tipo de movimentação, que eu não vejo maiores problemas, eu vejo uma movimentação normal entre instrumentos aí financeiros diferentes e, inclusive, assim, são guiados por fundamentos econômicos e expectativa de rentabilidade e não por questão tributária, o que é ideal do ponto de vista econômico. Eu vou passar para a pergunta dos nossos analistas. Vamos começar pelo Alberto Azental. Boa noite para você, Alberto. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Alessandra, desde o primeiro dia do mandato, o governo adotou uma política econômica do tipo assim: vamos gastar como se não houvesse amanhã, e buscando uma reeleição. Isso você até enxerga normalmente no último ano, mas não desde o início. E parece que eles esticaram muito a corda. Você enxerga o governo bastante fragilizado e tendo que correr agora atrás do prejuízo? Olá, Roberto, boa noite. Pois é, a gente começou esse governo com um aumento muito expressivo das despesas, que veio, inclusive, lá com a PEC da transição, né, lá atrás, de 22 para 23, e depois com algumas medidas, né, aumento, por exemplo, do próprio, na verdade, a própria discussão do arcabouço, né, ainda que ele tenha limite para crescimento da despesa, o fato é que as medidas adotadas, por exemplo, em relação à regra do salário mínimo e sua vinculação, né, que existe com os benefícios previdenciários e outros benefícios, o piso mínimo para investimento, a volta, inclusive, do piso constitucional de saúde e educação, enfim, várias medidas que vieram também ao longo, né, do começo, principalmente o começo de 2023, com o novo arcabouço fiscal,
deixaram realmente a situação das contas públicas muito mais difícil. A gente vê um crescimento muito expressivo das despesas obrigatórias, e o que isso está acontecendo, né, com as despesas obrigatórias crescendo num ritmo mais expressivo, e a gente tem um limite de crescimento imposto pelo arcabouço fiscal, há um achatamento das despesas discricionárias. Então, é uma dinâmica extremamente complicada, porque, inclusive, as simulações mostram, né, as estimativas, que em 2027, essas despesas discricionárias vão estar muito achatadas, inclusive comprometendo a própria continuidade de muitos serviços públicos. Então, a gente tem uma situação muito difícil. E agora o governo está nessa situação. Não consegue fechar as contas, né, em 25 e principalmente em 26, e, ao mesmo tempo, e também não tem o objetivo de querer fazer reformas estruturais para alterar essas dinâmicas, e também da parte do Congresso a gente não vê nenhuma boa vontade em tocar nesses temas mais sensíveis também. Eu vou passar agora para a Júlia Lindner, nossa analista de política, ficar lá em Brasília, para ela fazer a pergunta dela. Júlia, por favor. Alessandra, boa noite. Eu queria te ouvir sobre esse novo decreto que foi editado pelo governo, tentando corrigir aquele decreto inicial com a alta do IOF, que teve uma reação muito negativa, mas ainda nesse novo decreto manteve alguns pontos. Como é que você vê essa medida nesse momento e também a crítica, né, desse viés mais arrecadatório? Olá, Júlia, boa noite. Pois é, acho que o que o governo tentou com essa calibragem aí do IOF foi realmente amenizar alguns pontos muito sensíveis que impactariam principalmente crédito às empresas, né? A gente, inclusive fazendo algumas simulações com base na versão inicial, chegava a efeitos bastante importantes para o crédito às empresas. Nesses 2 anos, 25 e 26, uma diminuição de cerca de 38 bilhões de reais no crédito para as empresas, com efeito, inclusive, importante no crescimento econômico. Então, nessa linha, tentou-se calibrar essa parte, ainda que outras permaneçam. E aí a gente tem claramente o efeito para fluxo aqui de investimento quando tem que ir para fora e outras questões. Na nossa avaliação, teve sim esse objetivo de arrecadação. O governo está tentando buscar pelo menos um limite inferior das metas estabelecidas para 25 e 26, e aí ele foi pelo caminho que é mais fácil, realmente, a alteração no IOF. Teve erros, porque acho que tem efeitos aí, por exemplo, esses que são muito negativos para crédito de empresas, e aí a gente viu que teve que, né, realmente voltar atrás. Mas acho que o ponto nessa história toda é isso, assim, é algo pontual para fechar as contas no curtíssimo prazo e longe de trazer uma solução estrutural para as contas públicas, né, que é o que a gente precisa da dinâmica de endividamento que a gente tem observado, né, um crescente, na verdade, uma tendência muito crescente de endividamento público quando a gente pega a relação em relação ao PIB. Vou passar agora para o Vinícius Torres Freire fazer a pergunta. Vinícius. Alessandra, para a gente fazer uma conta em cima aí das gambiarras, dos remendos, foi até surpreendente ver que nesse pacote que o governo fez, nessa MP, boa parte não vem do aumento de imposto direto, vem de evitar que as empresas usem compensações tributárias. A maior parte do dinheiro desse ano, 10 bilhões, e metade do dinheiro do ano que vem 10 bilhões de reais, vem de a Receita tentar evitar que as empresas usem créditos tributários indevidos ou ilegais, no dizer da Receita, para compensar, para pagar imposto. Quer dizer, isso além de estar sujeito à judicialização, pode estar sujeito a erro de cálculo, como a gente já viu várias vezes o governo tentar recuperar dinheiro nos contenciosos da Receita com o contribuinte. Dá para acreditar que vem 10 bilhões, porque o pacote desse ano depende quase inteiro disso, de proibir que as empresas usem compensações indevidas para pagar imposto. Isso aí é muito incerto. Isto posto, o governo vai ter que fazer mais gambiarra, tipo pegar dividendo de estatal e antecipar a receita do petróleo? São, na verdade, duas questões, né? Você acha que vem 10 bilhões daí? Pois é, Vinícius, boa noite. De fato, o que a gente aprendeu, né, nesses últimos anos é que o governo realmente errou a mão em algumas estimativas de receita. Acho que o grande exemplo, né, foi a estimativa relacionada ao CARF. Inclusive, diante dessa revisão importante, é que a gente está vendo a necessidade do governo correr atrás de outras fontes.
Então, claro, tem sim um risco desses 10 bilhões não se materializarem. E aí, para 2026, que é um cenário, inclusive, mais desafiador, obviamente, né? A gente não sabe qual que vai ser o desenho final do que vai sair. A estimativa é que arrecade-se aí cerca de 20 bilhões de reais. Tem riscos, esses números podem não se concretizar, e aí qual é o ponto? O governo não entrega nem o limite inferior das metas estabelecidas. Qual que é o caminho natural? Bloqueios e contingenciamentos. Eu acho que isso o governo vai ter que fazer, bloqueios e contingenciamentos. Eu acho que essa é a saída mais natural. A gente sabe que é difícil, politicamente muito sensível, até porque isso também passa por uma parte aí das emendas, afetando o Congresso, tornando a situação política ainda mais complicada, mas eu diria que esse é o caminho mais natural. E a outra possibilidade, obviamente, é a questão de antecipação de dividendos. A gente já viu isso outras vezes, viu isso inclusive muito ao final de 2022, né, no ambiente lá das disputas eleitorais, essa antecipação de recursos, né, que seriam pagos em 23 pelas estatais, sendo apropriadas das contas de 2022. Então, isso é um mecanismo que é utilizado aí por diferentes governos. Alessandra, muito obrigada. Sempre muito bom receber você aqui. Volte mais vezes e boa noite. Obrigada, Cristiane. Boa noite. Obrigada.